boa noite. Vamos lá. Em 1937 a gente teve a estreia de Branca de Neve nos cinemas. Enfim, pelo que eu entendo até hoje, foi a primeira animação que a gente teve de um ser humano na história do mundo. Tem quem diga que Branca de Neve foi a primeira animação mundial já criada. Eu desacredito dessa informação, tá? Porque a gente teve muita coisa antiga aí, principalmente da própria Disney, antes da estreia de Branca de Neve, né? Por exemplo, Mickey Mouse. Eu acho que se a gente for dar uma olhada nas idades, acredito que ele veio um pouco antes aí de Branca de Neve. Então, essa informação eu também não posso falar sim, é verdade ou não, é mentira, né? Eu também tenho minhas questões a resolver quanto a isso. As pesquisas que eu fiz não me deixou tão bem resolvido. Sim, que de fato, a primeira animação que a gente teve humana, sim, foi a questão Branca de Neve. E eu tava olhando pra minha coleção e fiquei pensando em coisas. Eu falei, mas calma aí, vamos lá. A gente tem Aladdin, a gente tem Pocahontas, a gente tem a Pequena Sereia, entre outros aí, Bela e a Fera. Bela e a Fera, eu nunca assisti a Bela e a Fera, acredita? Não assisti até hoje. A primeira animação humana na história. E devido a essa história aí, né? Pequena Sereia, Pocahontas, como eu disse anteriormente. O que pegou eu na dúvida, né? Apesar desse príncipe aqui, da Branca de Neve, ser um dos que mais me atrai como figura mesmo, como action figure, eu comecei a ter questões quanto a ele, né? Quando eu fui analisar as animações que eu já tinha visto de Disney, isso aconteceu naturalmente, esse é um pensamento que passou pela minha cabeça. Eu comecei a notar que o que acontece? Ele é o príncipe que ele mais aparece no longa-metragem de Branca de Neve. E entre as outras histórias, entre os outros longas aí da história da Disney, né? Ele é o que menos aparece. Se você for ver, eu acredito que a duração dele na animação, eu não vou falar disso exatamente, também não fiz essa análise, mas eu acredito que deve ser entre 4 e 5 minutos e eu acho que ainda é muito. Eu acredito que ele apareceu bem menos do que isso nessa animação. Por quê? Não entendo. Aí tem uma especulação que faz o levantamento que diz, olha, é porque foi a primeira animação humana, deu muito trabalho, porque então até então a Disney mexia com, vamos dizer entre aspas, aí, as criaturas, como Mickey Mouse, esse tipo de coisa. Então, vamos lá, né? Vamos ter uma consciência aí da coisa. Uma criatura, ela tem, você tem a livre expressão dela, você faz o que você quiser. Mas quando você vai trazer um humano para animação, o humano ele tem seus limites. O humano ele tem uma fisionomia, ele tem que ter, né, o rosto dele, ele tem que ter o tipo físico dele, ele tem que ter um cabelo especificado para ele. Quando você vai fazer uma criatura, não, a criatura é uma imaginação nossa. Mas o humano não, o humano ele é limitado, né? Ele tem as características que tem que ser trazida para aquela animação. Então foi aí que a gente teve o problema na Disney. Diz a lenda que o problema dele aparecer tão pouco no longa é devido à criação desse personagem humano. Mas aí a gente volta lá atrás. Bom, mas a Branca de Neve também é uma figura física humana, no caso, né? Uma animação humana. É uma mulher. Então entra a contradição da história. É ou não é? Como que é isso? Porém, a gente tem um príncipe Floriano que ele aparece mais na forma humana. A Branca de Neve, se a gente for olhar realmente para ela, ela aparece de vestido. Então, também dá para entender um pouco. Fazer a movimentação da Branca de Neve com aquele vestido que cobre praticamente 95% do corpo dela é bem mais fácil do que você pegar um homem andando de calça e camisa, no caso, né? Essa roupa aí que vocês estão vendo, esse figurino. Então, se a gente for levantar realmente uma análise sobre isso, tudo se explica, mas ao mesmo tempo a gente vai encontrar contradições o tempo todo nessa história de Branca. Eu ouvi uns rumores de que existe uma história original de Branca de Neve, que conta o roteiro original e ela foi lançada em quadrinhos. Eu não desconfio disso porque realmente uma vez eu cheguei a ver pela internet uma edição em quadrinhos que conta também uma história de A Pequena Sereia, a história original. Acredito que a história da Pequena Sereia não muda, mas porque a gente já tinha uma tecnologia mais avançada, apesar de A Pequena Sereia ter sido a última animação da Disney feita à mão, né? Então, quanto a Branca de Neve, a gente está falando de 1937, Pequena Sereia foi em 89, existe uma diferença enorme entre uma produção e outra. Mas voltando a Branca de Neve, existe essa animação aí, esse quadrinho que conta a história original de Branca de Neve. E nessa história, a gente tem muito a participação desse príncipe. Ele aparece do começo ao fim. Tanto que também tem uma parte que conta uma história de que Branca de Neve não tem o seu primeiro encontro com ele, como a gente vê na animação que a gente tem, né? Parece que esse encontro que eles têm na primeira edição de Branca de Neve, essa que a gente conhece realmente, né?
da mídia física. Ali se trataria do segundo encontro deles. Parece que a rainha má descobriu o encontro deles, alguma coisa muito enciumada com ela e com a beleza dela, proíbe esse encontro, ameaçando a morte dele para Branca de Neve. Então, existe a história de que houve essa proibição, tanto que quando ele chega no palácio cantando para ela, ela corre e se esconde. Aí fica explicado que foi mais ou menos o meio da rainha. Nessa tal história em quadrinho, eu já não posso garantir a ninguém se a gente tem a participação dos Sete Anões, não sei. Eu acredito que não, porque o que eu vejo dessa história é que o Florian entra no lugar deles, né, o príncipe aqui. Ele entra no lugar deles, tem essa coisa, ele é raptado pela bruxa, a bruxa mantém ele preso num dos calabouços, é masmorra, não sei explicar exatamente qual é o nome daquilo. Tanto que a gente tem a cena da água, né, que ela fala para um cadáver, você tá com sede, toma água, alguma coisa assim. Parece que no original ela fala aquilo para ele enquanto ele tá preso. A bruxa, na loucura dela, se transforma na bruxa, fala para ele tudo que ela vai aprontar contra a Branca de Neve, e meio que ele escapa, consegue, e ela conta também sobre o antídoto. Olha, se ela tiver o beijo do primeiro amor, ela ressuscita, ela acorda. Mas se ela não tiver esse beijo do primeiro amor, coisa que os anões não vão saber, então sim, realmente a gente tem a participação dos anões, hein? No final ela realmente está com os anões, porque existe o receio dos anões enterrar ela viva. Isso é verdade, tem isso nos quadrinhos, é fato. Existe esse receio dos anões enterrar ela viva. Mas a questão, a gente tem muito mais a participação do príncipe, porque ele é raptado pela bruxa, ele é levado para o castelo dela e ele fica numa das masmorras. Então ele fica preso enquanto Branca de Neve se afugenta na casa dos anões, é exatamente isso que acontece. Se afugenta na casa dos anões, cai na cilada da bruxa, porém o príncipe está ciente da coisa que ela vai aprontar, da cilada que ela tem para Branca de Neve, a maçã envenenada. Ele chega, o fato já está consumado, mas como ele sabe da história, por isso que quando ele chega na animação original que a gente conhece e dá um beijo nela, do nada, todo mundo se pergunta, mas por que ele beijou ela? Nos quadrinhos está explicado por quê. Porque ele sabia do antídoto da cura, mas até então ele não sabia se Branca de Neve o amava de verdade. E ali ele tira a prova do amor dela por ele. Só que aí também fica aquela coisa, pombas, esse cara tem um castelo no céu. Pô, é de se perguntar, como assim, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que a única animação assim que me deu medo, que me deu uns negócios assim, até hoje, né, com a idade que eu me encontro, eu tenho um certo receio com essa Rainha Má, sabe? Eu não tenho problema com nenhuma animação, mas essa Rainha Má, já ouvi, algumas pessoas já me falaram que existe uma explicação psicológica para esse receio que eu tenho com ela. É aquele momento que ela vai se transformando de rainha para bruxa é uma coisa excepcional. Nunca vi nada parecido. E quando ela tá como bruxa, é um negócio meio apavorante, porque não é só uma questão de uma bruxa, é uma coisa também meio demoníaca, um negócio ali que parece que junta a bruxa com o demônio, né? Mais ou menos isso. E vira aquilo que vira. Queria muito uma figura daquela, mas depois eu desisti de ter aquilo. Não pretendo ter, é um negócio, deixa lá. Tô muito bem, porque eu não sei, eu tenho um receio daquilo até hoje. Existe essa história aí de que tem uma explicação, porque não só eu, como outras pessoas também têm esse problema com esse personagem. O que se passa, ninguém sabe dizer. Bom, tava falando sobre adquirir as coisas que a gente não podia quando a gente era mais jovem devido a, vamos dizer, fato, né? O preconceito da sociedade, né? O preconceito da sociedade não permitia um garoto ter um boneco desse. Então eu descobri o Mercado Livre e falei, vai ser agora. Nunca tinha feito uma compra pela internet na minha vida, jamais, não tinha feito mesmo isso. E foi a primeira compra, aquisição que eu fiz, né, pela internet, foi ele, esse boneco. Essa edição é a edição de 2010, tá? Foi 2010, mas eu adquiri ele, eu acho que em 2012. E eu já tinha coisas da minha infância guardada, aquela coisa toda, e falei, bom, eu tenho uma paixão por esses bonecos, eu quero ter esses bonecos e vou comprar esses bonecos. E eu fui comprando. O primeiro foi ele. Tá aqui, lacrado, entra na caixa do jeito que eu comprei ele. É exatamente não como eu comprei ele. Tem uma alteração aqui que eu vou mostrar pra vocês já já. Tá aqui ele, pode ver. Ele é uma edição simples, tá? É uma edição bem mais simples. A gente teve uma edição bem mais deluxe, anterior a essa. E a outra que eu vou apresentar aqui pra vocês, a gente teve uma edição dele, né? A gente teve uma edição dele aí maravilhosa, muito top, 10, mas quando eu fui atrás já eram edições que estavam fora do mercado, quem adquiriu guardou e não vai vender. E se aparecer para vender, o preço vai estar um pouquinho salgado, e bem salgado, acredito eu, né?
E tá aqui ele, atrás da caixa a gente tem isso, fizeram essa felicidade de colocar esse adesivo, né, bem aqui. Afetou um pouco o texto que a gente tem aqui, sim, mas foi pouca coisa, né. Tá aqui as laterais, né, Disney Story, é ele. Agora, vamos lá para a outra edição que eu tenho aqui, que é uma edição mais top. A edição, a melhor que eu tenho aqui, deixa eu explicar mais um pouco sobre essa edição, né? Eu esqueci de certos detalhes aqui. Essa edição a gente tem a capa dele, pode ver, a gente tem a capa dele aqui vermelha, né? Você pode ver que ela é costurada diretamente, né, na roupa. Tá lá atrás a costura, não sei se dá para ver direitinho aí, fica bem complicadinho. Mas depois eu vou ver se eu tiro uma foto e coloco aqui para vocês verem, tá? Mas é isso. É uma edição bem mais simples. A bota dele é totalmente marrom. Aí eu vou trazer também essa questão da bota, tá? Agora vamos lá, vamos para outro boneco que eu tinha esquecido de falar sobre isso, já tá dito. Essa edição aqui, ela já é mais especial, tá? Ela já é bem mais especial. Ela é a edição que vem com mascote e o boneco vem bem mais rico nessa questão, tá? No outro, como eu disse, a gente tem a capa dele totalmente costurada à roupa e a gente não tem essas fitas aqui no tórax dele. Então, essa capa daqui dele é removível, tá entendendo? O que deixa ele mais rico, né, na questão do colecionismo aí também pra gente, né? Uma edição que já fica bem mais rica, porém bem mais rara também. A outra que eu disse é bem mais rica do que essa. A outra que eu disse, além dele vir com essas vestes e com a capa removível que eu acabei de retirar, ele vem com o chapéu com a pena, que a gente tem no começo do filme. Então, assim, essa edição eu não consegui. Também temos a edição que ele vem com o cavalo dele, que é outra mais rara ainda. Até as fotos dessa edição tá bem difícil de se encontrar. Essa que vem com o mascote, que é exatamente essa que eu falei aqui pra vocês, é uma edição rara. Bem rara. E eu vou falar pra vocês, quando eu encontrei essa edição, eu pastei não que eu pastei, eu sofri um pouco por quê? Porque eu queria os demais também com os mascotes. O Príncipe Eric vem com o cachorro dele, que esqueci o nome, esqueci mesmo o nome do cachorro do Eric, lá da Pequena Sereia. Todos eles vêm acompanhado de mascotes. Então foi uma edição que quando eu peguei, acidentalmente eu ainda encontrei essa no Mercado Livre. Encontrei, mas também foi tipo assim, você tinha que ter esse boneco, porque os outros eu não consegui ter mesmo. Corri atrás, fiz o que eu pude, não consegui adquirir o resto dessa coleção com os mascotes. O que eu adquiri foi, né, essa aqui que a gente está vendo aqui, né, essa daqui eu consegui todos, mas as que vêm com mascote, infelizmente não. E eu fiz uma grande besteira. Eu abri esse que era mais raro, que vem com mascote, e não o outro que eu poderia adquirir outro na sequência. E o mascote que veio com esse aqui, a gente vai ver ele agora. Né? Cadê? Deixa eu arrumar aqui. O mascote, cadê ele? O mascote que vem com ele é essa gazela. Né? Ela aparece bastante aí na animação da Branca de Neve. Deixa eu trazer ela aqui pertinho para nós ver. Gente, eu odeio filmar nesse formato, mas não teve jeito, teve que ser assim. Tá aqui ela. Depois eu vou fazer um formato aqui pra trazer ela de uma forma melhor pra gente ver os detalhezinhos dela. Mas é ela, e ficou legal pra caraca, né? Ver os dois na caixa. Abri, a caixa foi pro lixo, mas enfim, tá aqui a história, tá, né? Aqui a gazela, deixa eu trazer ela agora bem direitinho aqui pra gente ver ela. Bem fiel à animação, não tem pra onde correr, gente. Ela chega a ser engraçada, né? Muito legalzinha. Eu lembro que ela é a maior, mas é a mais assustada. Na hora de sair correndo, ela é a primeira da fila ali, né? Coitada. Tamanho não é documento, né? Tá aqui, bem legalzinha, bem interessante. Gostei pra caraca desse, né, mascote que vem com ele. Vamos lá, como eu disse, essa daqui é a edição mais deluxe que eu tenho, né, dele. Pra mim, é a figura mais bonita que eu tenho na coleção dos príncipes, eu digo que é ele. Eu acho que ele é bem top, ele é bem bacana mesmo. É um boneco bonito, ele é fiel, olha o rosto dele, né? Bem desenhado, bem quadrado. Eu não fiz uma limpezinha aqui no rosto dele antes de fazer a filmagem, já foi. Depois eu dou uma limpada. E isso porque ele tá guardado, né? Imagina se tivesse exposto aí de qualquer jeito. E a história das botas, ele tá com as botas marrom, aqui. Essas botas eu tirei daquele que está na caixa que eu mostrei anteriormente. Por quê? A bota original dele é essa. A bota original, né? Que faz ele ficar mais deluxe ainda, né? Seria essa, que é o marrom com o bege aqui.
Vamos lá para a história. O que foi que houve? Por que que eu só tenho uma bota e tive que tirar do outro boneco que está na caixa? Bom, eu tive um filho. Calma, calma, calma. Eu tive um filho, um cachorro aí. Eu ganhei ele com o nome de Marley. E ele estava numa idade que tudo que ele achava ele ruía. E eu não sei o que foi parafernálias que eu fui fazer, que eu inventei de tirar a roupa desse boneco e deixei as botas dele em cima do CPU do computador. E o cachorro dentro de casa, tudo bem, numa boa, mas de repente eu vi que o cachorro foi lá pro quintal, lá para fora, e eu vi que ele estava mastigando alguma coisa marrom. E eu não sabia o que era. E quando eu fui ver, eu falei, não acredito. Eu não dei nada para ele. Como eu não dei ração para ele comer, como que ele está comendo? Né? E quando eu olhei para as botas, eu não quis acreditar, mas ele destruiu uma bota dessa. Ele esmiuçou a bota totalmente. É irrecuperável, esmiuçou mesmo, migalhas. Eu fiquei muito puto, eu fiquei muito nervoso. Esse boneco tava novo, eu tinha acabado de abrir ele, aquela coisa toda. Mas foi a lembrança que o meu filhinho deixou aí, né? Saudade dele demais, né? Infelizmente, eu não sei, eu acho que ele contraiu alguma doença cardíaca, porque ele ficou comigo, acho que 11 anos. E a gente sempre teve Natal e Ano Novo, e quando foi de 2019 para 2020, eu não sei o que houve, ele não resistiu à barulheira dos fogos, e quando foi no dia de Natal, ele foi embora. Ele foi pro cantinho dele. Ah, que saudade. Eu tive que pegar a caixa lá e tirar as botas do outro e colocar aqui nesse. Cadê? Deixa eu até ver se eu consigo mostrar. Vocês podem ver aqui, ele está descalço. Não dá para ver muito bem, mas tá lá, tá descalço. Foi a lembrança que o meu filho deixou. Eu sabia que ia dar nisso, né? Mas enfim. Agora vamos lá. A gente vai entrar para uma grande questão aqui. O nome desse príncipe. Aqui na caixa, como vocês já viram, né, e agora novamente aqui, está escrito The Prince, no caso, o príncipe, certo? Porém, agora vem a polêmica desse boneco. Qual é o nome dele, afinal? Porque não dá. Ah, eu me casei com um príncipe. Pombas, né? Bem por aí, né? Porém, a Disney mesmo, nos bonecos aqui da coleção, coloca esse nome, The Prince, né? Então, como não é o nome dele? Mas vamos lá. Branca de Neve ganhou um Oscar, e nesse Oscar foi dito que o nome dele apareceu como Ferdinando. Aí fica a questão, Príncipe Ferdinando, tudo bem. Na Disney francesa, ele aparece como Príncipe Floriano, assim se dizem, né? Príncipe Florian. E vem essa questão. Também vem a outra história que o nome dele seria Fernando, Príncipe Fernando, que não ficaria ruim. Né? Eu acho que daria uma conversa boa aí, ficar Príncipe Fernando. Legal. Mas no roteiro original mesmo, que dizem supostamente aí da Disney, o nome dele seria Frederick, né? Frederico. Astor. Então, Frederick, Astor, Frederick, alguma coisa assim. Porém, o nome dele realmente poderia ser composto. Mas, para encontrar uma composição que combine entre esses nomes, Floriano, Ferdinando, Fernando, Astor, e agora também o Frederick, fica um negócio meio embolado. Porém, tem a suposição de que seria Frederick Astor, que não ficaria ruim, né? Um nome até interessante. Bom, e aí fica isso. Qual é o nome dele, afinal? Porque a gente tem Frederick, Ferdinando, Fernando, Astor e Floriano. Enfim, eu acho que eu já até repeti de novo o mesmo nome, porque é muito nome. Não estou conseguindo pegar bem aí esses nomes não, porque tá confuso aqui. Mas enfim, tá aqui esse boneco Disney, esse príncipe. Eu não vou mentir. Para mim, ele é o mais bonito que a gente tem na coleção e o mais fiel. Ele é encantador. Tanto assim, eu sempre gostei muito do Príncipe Eric da Pequena Sereia devido à trilha sonora dela. A Pequena Sereia foi uma coisa que me seduziu mais pela música, que eu gosto muito de música. Então, devido a gostar muito de música e aquela voz, aquela coisa toda, eu acho que foi ali que a Pequena Sereia me seduziu, pela música. Mas quando eu descobri o Mercado Livre, que eu fui estudar esses bonecos, eu não pensei duas vezes. O primeiro que eu comprei foi esse, né, o que está aqui na embalagem. Porque eu falei, não, esse boneco é lindo demais, ele é perfeito. Branca de Neve não é uma coisa que me fascina, como eu já contei a história anteriormente. Tem a história dessa bruxa aí também que me deixa meio arredio. Mas então, foi o primeiro que eu comprei.
dessa coleção Disney foi ele, porque na hora que eu vi as fotos e tudo, eu falei, não, ele. Claro, segundo veio o Príncipe Eric de A Pequena Sereia. Bom, gente, era isso. Não sei se tem mais coisa que tinha que ser dito que eu não falei. Peço desculpa aí pela movimentação e mudanças do formato de vídeo, mas quando se trata de um boneco de 30 centímetros, eu ainda preciso me organizar mais quanto a isso. Mas tá aí, pra mim, ele é perfeito, é um boneco e tanto. Cuido demais, pra mim, ele é o meu xodozão da questão Príncipes Disney, tá aí. Príncipe Floriano, Fernando, Ferdinando, Frederick, Astor, tá aí. Qual é o seu nome? Responda pra gente, porque eu não sei. É isso aí, pessoal. Boa noite, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.